Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Rocha, jornalista do Estado de Minas. Esse é mais um podcast EM Entrevista. Hoje, ao lado da nossa colega jornalista Mariana Costa, repórter da Editoria de Gerais, nós vamos receber o secretário Fernando Marcato, que é secretário de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais. A secretaria tem uma atuação em segmento muito amplo e eu acho que vai ser uma excelente conversa. Secretário, primeiramente, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Rafael. Obrigado, Mariana, pelo convite. Excelente. Secretário, vamos começar falando sobre a sua agenda recente. O senhor esteve em Brasília, fez algumas visitas no Senado, no TCU. Adianta para a gente assim, o que o senhor tratou lá, quais notícias boas o senhor traz para Minas Gerais com relação à infraestrutura? A pauta principal foi metrô, né? O processo foi para o TCU em março e estava lá sendo analisado, e a nossa gestão foi levar uma carta do governador Romeu Zema para sensibilizar os ministros, em especial o ministro Anastasia, que já conhece do tema, e conversar também com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para nos ajudar a que o processo fosse pautado no TCU. E eu acho que colhemos frutos, porque na semana seguinte o processo foi pautado e aprovado. Isso significa que agora, em meados de setembro, a gente lança, juntamente com o governo federal, o edital de concessão do metrô. Secretário, aproveitando essa questão, né, do metrô, eu queria saber o que o usuário pode esperar, fazer ele acreditar que dessa vez a obra da ampliação do metrô vai sair mesmo. A gente, primeiro, todos os projetos que foram feitos na área de infraestrutura nesse governo, né, nós já entregamos, são projetos que são no modelo de concessão, parte deles, então você tem toda uma governança complexa de estruturação, não é alguma coisa que você pode anunciar sem ter as diversas etapas superadas. Então, por exemplo, eu não mandaria um edital para o Tribunal de Contas se fosse uma mera promessa, né? Ele foi para o Tribunal de Contas, isso envolve um conjunto de órgãos. Então, a gente está, como a gente fez com o Rodoanel, estamos fazendo com o metrô agora, né? Então, é um processo que já está estudado, ele vai envolver a linha 1 e a linha 2, recuperação integral da linha 1 e a construção da linha 2, e a operação por 30 anos. Então, acho que tem uma questão de seriedade. Quem avaliar o processo desde o início vai ver que todas as etapas e ritos foram cumpridos, né? Alguma coisa que está sendo anunciado agora em função de final de mandato ou de período eleitoral. Mas o senhor falou em etapas, secretário, para as pessoas entenderem quais que são as próximas etapas. Agora a gente lança o edital, possivelmente dia 16, essa é uma data que a gente está mirando. O edital é para contratar a empresa. E aí, em dezembro, ocorre o leilão, vai ocorrer o leilão lá na Bolsa de São Paulo também, como ocorreram as demais concessões. Uma vez contratada a empresa, né, que é um leilão, ver quem que dá a melhor proposta, essa empresa tem em torno de 2 meses para assinar o contrato, e aí a gente pode esperar as obras e investimentos, melhorias, inicialmente na linha 1, né, que é a primeira que a gente começa a atacar, e os projetos da linha 2 são refinados para que depois você comece o trabalho da linha 2. Então, começo do ano que vem, você já começa a ver melhorias no metrô. Excelente. Outra área de atuação da secretaria também é na parte dos estádios, né, secretário? Recentemente, o Ronaldo Fenômeno, o ex-jogador e atual o sócio majoritário do Cruzeiro, ele esteve reunido com o senhor e com o governador Romeu Zema. Qual que foi o conteúdo dessa conversa? Existe a possibilidade do Cruzeiro assumir a gestão do Mineirão? A visita inicialmente foi uma visita de cortesia que o próprio Ronaldo gostaria de fazer ao governador, né? Até foi feita uma brincadeira que o Ronaldo assumiu o Cruzeiro do mesmo jeito que o governador assumiu o Estado, né? Em situação financeira complicada. Então, essa inicialmente era a pauta, e de fato foi uma visita de cortesia, mas evoluiu-se durante a conversa para uma ideia, que é uma ideia preliminar, se seria possível, eventualmente, o Cruzeiro assumir o Mineirão. O que nós dissemos foi que
existe essa possibilidade, mas que a gente precisa respeitar um contrato que já existe com a Minas Arena. Então, que o Estado jamais faria qualquer coisa que desrespeitasse o contrato com a Minas Arena. Então, a partir dessa conversa, foram discutidos quais seriam os possíveis modelos, até uma parceria entre a Minas Arena e o Cruzeiro, já que o Cruzeiro pode mandar os jogos lá, então isso interessa também a Minas Arena, ou pensar em pagamentos para a Minas Arena, para o Cruzeiro assumir. Então, esses vários modelos foram discutidos e a gente está para marcar uma nova reunião com a diretoria do Cruzeiro para ver se esse tema avança, mas nós já tivemos com a Minas Arena também, e a conversa sempre muito boa, muito respeitosa. A gente acha que, se for para haver essa mudança, que necessariamente isso passa por um acordo com a Minas Arena. O senhor acha que a Minas Arena tem interesse nesse arranjo? Eu acho que sim, porque se você for imaginar que o Galo está construindo a Arena MRV, o América já tem o seu estádio, é lógico que o Mineirão serve muito para shows, né? Mas para você ter, até porque existe uma obrigatoriedade no contrato da Minas Arena de ter eventos esportivos. Então faz sentido que o Cruzeiro mande os jogos, como sempre mandou no Mineirão, e que os eventuais ganhos adicionais, por exemplo, dá para construir um museu do Cruzeiro lá no Mineirão, daria para pensar em várias atividades adicionais. Hoje o Cruzeiro está fazendo um itinerante, né? Uma espécie de um caminhão itinerante. Então, pensar em iniciativas comerciais e permitir que o Cruzeiro faça essa parceria com a Minas Arena. Sim. Secretário, agora vamos falar um pouco de estradas. Eu sei que a secretaria está com fluxo aí de obras em estradas, né? Números desse ano, enviados pelo DR, o Departamento de Estradas e Rodagem, mostram que Minas Gerais tem 4.000 quilômetros de rodovias em estado ruim ou péssimo. O ex-diretor-geral do DR, que saiu há pouco tempo, né, chegou a falar uma vez que ele tinha vergonha da situação, então, presenciada das estradas em Minas Gerais. Eu queria que o senhor falasse um pouco primeiro, qual que é a sua avaliação da situação das estradas em Minas Gerais e emendasse falando qual que é esse fluxo atual das obras, se tem alguma prioridade, qual que é a meta em quilômetros a serem repavimentados ou em obra, reformados, e também quais, pelo interior de Minas Gerais, se tem alguma região prioritária. A malha rodoviária de Minas Gerais é de 26.000 quilômetros. Ela é a maior malha rodoviária do Brasil. De fato, em situação ruim, no início do ano, a gente tinha em torno de 4.000 quilômetros em situação ruim. Qual foi o problema? Né? O Estado parou de investir durante muito tempo nas estradas, né? Há mais de 10, 15 anos você não tinha investimento, até pela situação fiscal. E aí o que acontece é que a estrada aguenta 1 ano, 2 anos, terceiro ano ela começa a abrir buraco. E aí quando começa a abrir buraco, ainda mais com as chuvas excepcionais que tiveram aí em 19 e em 21, isso aí realmente destrói as estradas. O que o governo tem feito para atacar essa questão? É um problema, todo mundo sabe, né? O Estado já melhorou demais na gestão fiscal, mas ainda é um Estado que tem situação fiscal complexa em função de todos os desmandos que foram feitos. Então, o que o Estado fez? Foi montar um grande programa de recuperação para até o final desse ano, começo do ano que vem, recuperar 2.000 quilômetros. Então, desses 4.000, os 2.000 estão sendo recuperados já. Né? A gente lançou o Provias, que são 2 bilhões de reais que estão sendo investidos nas estradas em toda Minas Gerais. Qual foi o critério de priorização? Critério técnico. A gente considerou os grandes corredores, né? Então as estradas que têm maior fluxo, e também dividiu elas de maneira equânime entre regiões. Então vamos pegar regiões mais carentes, como por exemplo Jequitinhonha e Mucuri. Né? Jequitinhonha, a gente recuperou a grande artéria do Jequitinhonha, que é a BR-367, que vai de Diamantina, o trecho do estado vai de Diamantina a Carbonita. São 180 quilômetros, mais Virgem da Lapa. E tem um trecho que é federal. Então, tudo que é trecho estadual, são mais de 100 milhões sendo investidos. A gente também deu ordem de início para o que a gente está chamando aqui do corredor logístico JK.
Não sei se vocês já ouviram falar. São 3 obras prometidas pelo próprio JK, que era o anel viário de Montes Claros, ou seja, o rodoanel de Montes Claros, a ponte sobre o Rio São Francisco, na cidade de São Francisco, e a pavimentação da estrada Pintópolis-Urucuia, que é no norte de Minas. O que esse corredor vai permitir? Vai permitir que todo mundo que está Mucuri, Jequitinhonha, norte de Minas, possa ir para Brasília economizando 200 quilômetros. Então, numa ida e volta, eu estou economizando 400 quilômetros. Hoje, um trajeto que eu gasto 200 quilômetros a mais, eu estou reduzindo 200 quilômetros. Eu tive recentemente dando ordem de início em alguma dessas obras, visitando outras. Isso é uma coisa que às vezes aqui na capital não aparece tanto. Mas a gente está criando um novo corredor logístico para desenvolver essas regiões, que são as regiões mais carentes do estado. Então, esse é um exemplo também do Provias dentro desse programa de 2 bi que a gente está investindo. Sim. Agora, secretário, quando se fala em obras em estradas em Minas Gerais, o mineiro ele tem um certo trauma desse assunto, porque são anos e anos de estradas passando por operação tapa-buraco, que não resolve muita coisa, né? Em Minas Gerais, a gente tem estradas que estão à base de tapa-buraco há décadas. Algumas nunca foram recapeadas. Queria que o senhor falasse um pouco dessa dificuldade. Esse paliativo não já se esgotou? Não é importante fazer um recapeamento, um grande programa de recapeamento? O Provias é isso. Ele não tapa-buraco, é um contrato regular que o DR tem, que ele vai fazendo o paliativo, como você falou. Mas é igual roupa. Você costura, né? Uma hora o pano esgarça, aí você tem que trocar. Não adianta ficar lá usando a roupa furada. Então, o Provias nós não temos nenhum tapa-buraco. Então, qual que é o procedimento? São 2 grandes ações. Uma é transformar a estrada de chão em asfalto, pavimentação. Tá? Então, isso a gente tem. 800 quilômetros estão sendo feitos assim. Então, essa é uma melhoria absurda para a vida da população. O camarada usava a estrada, demorava 4 horas para fazer um trajeto de 100 quilômetros e agora ele vai demorar 1 hora, né, que é o caso dessa estrada Pintópolis-Urucuia que eu citei aqui. Agora, nas estradas que já tem asfalto, o que a gente faz como você usou, a gente chama recuperação funcional, mas o termo leigo é recapear. Então, o que eu faço? Eu tenho que retirar todo o asfalto antigo e trazer uma nova capa de asfalto. Então, eu retiro ela inteira do trecho e, às vezes, eu até reciclo com o material que tem, trago material novo e faço uma nova capa. Então, o Provias, ele tem esse tipo de ação. Não, o tapa-buraco, o DR tem contratos que são utilizados aí, mas para situações muito pontuais. E você tem razão. Esse exemplo que eu citei do Jequitinhonha era uma estrada que há 30 anos não tinha um investimento, né? Sem contar outra coisa importante, que é os danos das chuvas. Isso é uma coisa que a gente tem feito também, que é recuperar bueiro que estourou, deslizamento, todas essas coisas que estão sendo feitas aí rotineiramente pelo DR. Secretário, tem uma situação particular lá em Abricampo, que é na BR-262, que apesar de ser uma BR, né, ou seja, uma estrada de responsabilidade federal, as pessoas ali estão muito impactadas pela destruição que aconteceu ali em janeiro, no período de chuvas, uma cratera imensa se abriu ali, e é uma estrada fundamental, que é ponto de logística, de escoamento de todo tipo de produto, então o impacto econômico ali é brutal e social também. Queria que o senhor falasse, partindo desse exemplo, como que o Estado pode intervir mesmo numa estrada que é federal, né? Mas ali é um impacto muito grande que já vai se arrastando há meses. Sim. Eu acho que é importante fazer essa distinção que você trouxe, Rafael, que você tem BRs, que normalmente, a maior parte delas são federais, então é o governo federal que cuida, as MGs, que é o Estado que cuida, e tem estradas que têm natureza municipal, que aí, obviamente, é o município quem cuida. Mas a gente, com relação às BRs, tem tido 2 dimensões de ação. Uma tão logo ocorre um problema, comunicar rapidamente ao DENIT e ao governo federal para que eles possam agir e também colaborar. Por exemplo, quando houve aquele deslizamento da 381, nós colaboramos com o desvio
né, fazer o desvio, porque às vezes você precisa desviar da BR, e às vezes o desvio é feito numa MG do Estado. Então, isso é um tipo de ação que a gente faz, além de, obviamente, cobrar, pedir investimento. Uma outra iniciativa que a gente tem feito é o programa de concessões rodoviárias, né, que a gente já fez 2 concessões no Sul e no Triângulo, além do Rodoanel, claro. E dentro dessas concessões do Triângulo e do Sul, a gente trouxe para dentro da concessão algumas BRs federais que não estavam tendo investimento. Então, a gente juntou MGs com BRs e fez um lote de rodovias para serem concedidas. Então, com isso, você desonera o governo federal e garante investimento privado na rodovia. Então, essa é uma segunda ação que a gente tem feito para, como não está diretamente sob nossa gestão, a gente legalmente nem pode investir numa BR diretamente, a gente precisa fazer esse tipo de gestão indireta para, pelo menos, garantir alguma qualidade de vida para a população. Sim. Secretário, o motorista que pega essa malha viária em Minas Gerais, que é monumental, reclama muito também da qualidade asfáltica das estradas em Minas. Um ponto que impacta muito isso, sem dúvida, é o excesso de carga que alguns caminhões, infelizmente, cometem. Nesse sentido, as balanças de pesagem têm um papel super importante. Em que pé que está essa situação das balanças? Elas continuam desativadas ou elas foram reativadas? Nós fizemos aí uma grande licitação para a reativação de todas as balanças. Isso, inclusive, às vezes você até tem... os caminhoneiros, às vezes, não gostam, tem algum tipo de reclamação, mas você bem colocou isso. A gente agora tem as balanças até o final do ano todas sendo reativadas, principalmente porque a gente está com esse programa de recuperação de estrada e não adianta nada você recuperar a estrada e aí passar o caminhão e destruir de novo. Então, a gente coloca nesses locais a balança e até o final do ano a gente vai ter aí 1.000 balanças em andamento, para justamente evitar que caminhões muito pesados ou acima do peso passem e continuem danificando o pavimento. Sim. Vamos falar agora, secretário, sobre o sistema de ônibus metropolitano. Né? Em Belo Horizonte teve recentemente, tem tido, né, esse assunto muito na pauta, na capital, e na região metropolitana, a situação do transporte também é bastante peculiar, do transporte metropolitano. Parece que a secretaria está em conversa, né? Tem uma conversa entre a secretaria e as empresas de ônibus para uma revisão do contrato. Vai acontecer no sistema metropolitano a mesma coisa que aconteceu no sistema de transporte da capital, ou seja, é um subsídio a mais? A demanda por subsídio ela vem sendo feita há muito tempo pelas empresas de ônibus, em especial em função da pandemia. Né? A pandemia, logicamente, trouxe desequilíbrios. O que nós colocamos para as empresas de ônibus é que, se os números mostrarem que há necessidade de subsídio, e o governo tiver dinheiro, logicamente, a gente não se opõe a colocar, porque se isso está indicando, ninguém pode deixar o sistema entrar em colapso. Agora, a nossa condição para que isso ocorresse é que os números fossem transparentes e abertos. Então, nós concordamos em fazer um processo que chama mesa técnica, mas, na verdade, é um processo que é de negociação com mediação do Tribunal de Contas do Estado. Ele já está em andamento desde maio. E qual que é o nosso objetivo com esse processo? Ainda tem 15 anos, em média, os contratos do metropolitano. A gente tem mais 15 anos pela frente. Tá? Então, o que a gente combinou? De revisar integralmente o contrato, criar metas de desempenho mais fortes, ou seja, que a gente possa cobrar mais as empresas, e, ao mesmo tempo, fazer o cálculo de quanto vai custar toda essa operação nos próximos 15 anos, abrindo as contas, apresentando os dados, as informações, deixando tudo claro. E a gente pretende concluir essa revisão também até o final do ano, e aí, nesse momento, que vai sair uma conclusão dizendo: eu tenho que pagar a 10, 20, 30 ou não, ou eu não tenho que pagar nada. Né? A gente não vai colocar dinheiro se não houver essa clareza. Porque, às vezes, o problema, e aqui não é uma crítica a um ou a outro, mas são contratos que já têm 15 anos e tem mais 15 anos pela frente. Quando eles foram feitos lá atrás,
você não tinha tanto conhecimento em como fazer esses contratos de longo prazo, não tinha tanta clareza. Hoje a gente já tem. Então, o que a gente está trazendo são esses bons exemplos de outros setores, de concessão, de contratos, e negociando com as empresas para que a gente tenha clareza nos números. E aí, número não dá para a gente brigar. Não dá para fazer política em cima de número. Se for comprovado que precisa de recurso, vamos ter que correr atrás. Agora, se não for comprovado que precisa de recurso, nós vamos colocar. De qualquer forma, o que a gente está fazendo é exigir maior qualidade, porque a gente sabe que precisa melhorar muito ainda o transporte metropolitano. O que precisa melhorar? Trocar a frota. Hoje os ônibus são muito antigos, né? Hoje uma regra de que é aceito no sistema ônibus com idade de até 15 anos. Então, a ideia é trazer esse número para baixo. Uma discussão que a gente tem de eletrificar, né? Começar a falar, custa mais caro. Então, esse é um exemplo, né? A gente quer mais sustentabilidade, todo mundo quer. Quanto que isso custa? E se custa mais, eu não tenho como jogar isso mais na tarifa. Então, o Estado tem que colocar dinheiro. Esse é um exemplo. Então, isso tem que melhorar. Outra coisa, lotação, né? Uma coisa que a gente tem discutido com as empresas também é: será que a gente consegue ter carros que são mobilizados exclusivamente para o horário de pico e que em horários que você não tem o pico, que você não está no horário mais pesado, você não precisa ter carro mobilizado? Né? Porque esse é um problema. Né? Um dos problemas do sistema de ônibus em geral nas cidades é esse. É que você tem que andar com uma frota para atender o pico, os horários de rush, que as pessoas estão entrando e saindo do trabalho, só que durante o resto do dia ele tem que continuar rodando. E ele já contratou o empregado, ele já está com o ônibus comprado. Então, como equilibrar isso, que é o grande desafio do sistema de ônibus, tanto da capital como metropolitano. Secretário, o senhor estava falando de transporte metropolitano. Por que aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, não tem o bilhete único? Antigamente existia uma integração entre o sistema metropolitano e o sistema dos municípios. Isso muitos anos atrás, décadas atrás. Isso foi se desfazendo e aí hoje você tem uma desintegração entre o metropolitano e os municipais. O que a gente tem feito, a gente está concluindo o plano de mobilidade, que é um grande planejamento da região metropolitana de Belo Horizonte e que tem a participação dos municípios. Então, qual que é a nossa primeira etapa? É fazer a integração das linhas metropolitanas com as municipais. Você tem sobreposição. Tem linha que é ônibus rodando o mesmo trecho municipal e metropolitano. Então, fazer essa racionalização, a gente já está em conversas com o município, eu tenho já conversado, inclusive, com o prefeito de Belo Horizonte, para a gente seguir com isso. Feito isso, aí o segundo tipo de integração é a tarifária, né? Normalmente, a integração tarifária gera uma redução de recursos para o sistema, porque você usa mais ônibus com menos dinheiro. É bom para a população. E aí o desafio é a fonte de financiamento. Então, por isso que eu estava falando que na revisão do contrato metropolitano, você também, ao ter números mais claros, isso facilita uma integração, né? Então, eu acredito que isso para o próximo ano seja a grande pauta. Trabalhar na integração que a gente chama física, não ter linha sobrepondo a outra, e na integração tarifária. E daí isso permite, por exemplo, criar o bilhete único. Secretário, agora a gente queria falar um pouquinho sobre o Rodoanel, né? Certo. Que a gente percebe que é um tema que tem interesse, né, da nossa audiência, dos nossos leitores, mas que talvez nem todo mundo saiba o que é o projeto. Então, eu queria que o senhor explicasse para as pessoas o que é, qual que é o traçado, quanto que vai custar, quando que vai ficar pronto. Muito bom. O Rodoanel, ele é uma nova rodovia que vai ser construída do zero. Não vamos confundir Rodoanel com anel viário. Ele justamente é alternativa ao anel viário. O que é essa nova rodovia de 100 quilômetros? Ela vai sair da BR-040, sentido Rio de Janeiro, vai até a BR-381, Fernão Dias, sentido São Paulo, passa pela BR-040, sentido Brasília, e conecta na BR-381, sentido Valadares. Então, ele é um U,
se você for imaginar. Esse é o rodoanel de BH, é um U, né? Então, quem chegar, por exemplo, de Monlevade, chegar de Valadares e quiser ir para São Paulo, ele não vai precisar mais passar por dentro de Belo Horizonte. Ele vai entrar no rodoanel e vai passar e vai acessar a 381. Quais são as vantagens? Primeiro, você tem poucas entradas, isso as pessoas não entendem, e poucas saídas. Você tem saídas e entradas controladas. Eu não vou poder construir um posto de gasolina nas margens do rodoanel. Ela é uma rodovia que ela é fechada, justamente para garantir o fluxo, você poder circular com fluxo rápido, né? Segundo ponto, eu não tenho praça de pedágio. O pedágio vai ser feito, cobrado pelo uso com base naquele tagzinho, ou se você não tiver o tag, chegou em casa, entra no aplicativo, entra no computador, vai ter tirado uma foto da sua placa, você vai lá e paga. Então, isso é uma outra forma de ter velocidade e também não ter uma cobrança injusta. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto que o rodoanel vai ter: ambulância 24 horas, guincho 24 horas, controle de incêndio 24 horas. Então, é uma rodovia que vai ser concedida e vai ter todo esse tipo de melhoria. E isso que é importante, para que eu não fique parado no anel viário como eu fico hoje. E aí, qual que é a nossa ideia? Que os caminhões que hoje utilizam o anel viário, que circulam pela via expressa de Contagem, pela via expressa de Betim, que entram dentro da cidade, que eles não entrem mais na cidade, que eles vão para o rodoanel, e o trânsito que vai usar essas vias municipais é um trânsito local. Então, eu estou tirando o caminhão de dentro da cidade e jogando para o rodoanel, e aí quem vem de São Paulo e quer ir para Bahia ou quer ir para Brasília não tem que entrar mais dentro de Belo Horizonte. Então, esse é o conceito do rodoanel, igual a esse. A gente só encontra em São Paulo, não tem outros municípios no Brasil que tenham. E São Paulo, a experiência mostra que isso diminuiu consideravelmente o trânsito e os acidentes dentro da cidade. Mas ainda precisa da licença ambiental, né? Então, eu queria saber do senhor qual que vai ser o impacto ambiental que vai gerar ali na região. Ótimo. Essa questão ambiental ela é sensível, mas ela não é intransponível. O rodoanel, ele é um projeto desejado há 20 anos ou mais. Inclusive, ele já tinha sido contratado na gestão do governador Alberto Pinto Coelho. A gente não pode esquecer. E esse traçado, que na época era só o traçado da 381 São Paulo até 381 Valadares, que hoje é muito parecido, ele já tinha sido objeto de licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental já tinha sido feito, né? A gente, para fazer esse projeto, a gente não fez o licenciamento ambiental ainda, mas a gente já fez o que a gente chama das diretrizes do licenciamento ambiental. Então, já tem um estudo de mais de 1000 páginas mostrando que, em princípio, é viável fazer o licenciamento ambiental. Não é que a gente também foi no escuro, né? Isso eu estou falando em especial onde teve muito debate, para que a gente chame a alça oeste, que é aquela alça que passa em Betim, Contagem. Mas a parte mais sensível ambientalmente é a alça sul, que é a alça que passa ali no Olhos d'Água, ali próximo ao Barreiro. Inclusive, nós fizemos ajustes no traçado a partir de uma interação com entidades da sociedade civil ambientalistas, né? Então, uma discussão que acho que acabou até se perdendo, mas se vocês olharem, na época teve muita repercussão, isso em 2021, né, quando a gente discutiu, submeteu à audiência pública, nós alteramos o traçado da alça sul, que é BR-040 até BR-381, justamente por questões ambientais. Então, a gente retirou o rodoanel da Serra da Calçada, por exemplo, e trouxemos ele bem para o pezinho do Rola Moça, ali em Ibirité, ali onde tem a via da MRS, do trem, né, que é uma área que já está bastante explorada. Então, a gente tem, logicamente, que os estudos serão feitos, a SEMAD, a Secretaria de Meio Ambiente, vai fazer as exigências, mas a gente entende que o projeto é plenamente passível de ser licenciado. A Prefeitura de Contagem, ela alega que o traçado de uma das alças vai passar sobre a comunidade dos Arturos, né? E que ela ainda não foi ouvida até o momento. Queria saber do senhor. Primeiro, não é verdade. Ela vai passar 1,1 quilômetros da comunidade dos Arturos. Inclusive, se você olhar o traçado do rodoanel, tem um dente
o motivo desse acidente foi para afastar o traçado da comunidade dos Arturas. Isso depois até posso mostrar para vocês. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que o contrato prevê como exigência a realização de uma que se chama consulta livre, prévia e informada às comunidades quilombolas que podem ser afetadas pelo traçado. E isso não é que vai passar em cima. Se tiver a 5, 10 quilômetros, as comunidades têm que ser ouvidas. Isso está previsto numa resolução da Organização Internacional do Trabalho. Isso está escrito no edital. Então, nós temos essa previsão. A nossa discussão que foi levantada foi se eu deveria fazer essa oitiva antes de realizar o leilão ou depois. E a legislação nos exige que ela seja feita depois, junto com o licenciamento ambiental. Até porque o traçado final, ele é definido no momento em que você faz o projeto executivo. E esse vai ser feito pela empresa que ganhar o leilão. Então, não tem como fazer a oitiva se, de repente, eu mudar em 500 metros o traçado em função do projeto executivo. Então, eu vou ouvir a comunidade agora, daí eu refaço o projeto, eu tenho que ouvir a comunidade novamente. É uma perda de tempo para a comunidade e para todos os envolvidos. Então, isso foi explicado. Inclusive, a gente interagiu com o Ministério Público Federal, né, que foi, inclusive, promoveu reuniões. O Ministério Público Federal não entrou com nenhuma ação questionando isso, né? E eu expliquei isso para a Prefeitura de Contagem, inclusive nos chamou a atenção, porque a minha primeira conversa com a Prefeitura de Contagem foi em janeiro de 2020. Eu fui até Contagem mostrar o projeto para a prefeita. E esse tema surgiu em outubro de 2021. Então, assim, a gente teve uma dificuldade de leitura do porquê desse movimento da prefeitura. O que estava, não sei se acabou que a discussão eleitoral acabou contaminando o processo, mas é uma pena que isso tenha se tratado dessa forma. Porque, inclusive, o edital do Rodoanel é o único edital do país, e eu arriscaria dizer do mundo, que tem uma obrigação da concessionária, que essa é uma boa prática estabelecida pela ONU, de fazer o que a gente chama de auditoria em direitos humanos. Antes de iniciar qualquer obra, eu tenho que fazer um mapeamento extensivo de quais os potenciais impactos dessa obra em violações de direitos humanos. Por exemplo, histórias como de que canteiros de obra próximo a elas têm exploração sexual infantil. Porque isso aconteceu em Belo Monte, por exemplo, né? Então, você levou 20 mil homens sem família para uma região erma, e aí esses homens foram em uma boate que explorava prostituição sexual infantil. Isso responsabilizou o dono da obra. Então, a gente criou um mecanismo para evitar esse tipo de coisa. Então, a gente tem muita tranquilidade de que é um projeto de sustentabilidade. Hoje eu não faço um projeto desse sem levar em consideração o ESG. O que a gente se ressente, e a gente sentiu isso na última reunião do Ministério Público que a gente teve, é que você começa a instrumentalizar esses temas para questões que acabam virando de natureza de politicagem, né? Eu, inclusive, me lembro da fala de uma mãe de santo que estava nessa reunião, lá de Contagem, que ela disse: olha, eu queria agradecer o secretário que veio aqui discutir conosco, de coração aberto, dizer quais os prós, quais os contras, e tem gente que eu ouvi aqui no café falando que veio aqui só para tumultuar, porque era assessor de deputado, porque era isso, que era aquilo. Então, infelizmente, isso ainda ocorre. A gente fica triste, mas a gente teve 49 ações judiciais no Rodoanel. 49. Só no Brasil isso pode acontecer, né? Você fazer um projeto tão importante, você ter 49 ações. A gente ganhou todas. Então, o judiciário nos deu razão em todas as ações, né? Então, a gente tem muita tranquilidade que isso foi feito da maneira mais transparente possível, e a gente espera que agora, passada essa turbulência, a gente possa construir com as prefeituras, com as entidades, com as comunidades, um caminho de construção conjunta dessa infraestrutura que é mais desejada há anos no Estado. Não tem como ser contra um projeto como esse. Secretário, só para sermos justos, com o ofício jornalístico, trazemos aqui o outro lado, né? Esse argumento de agenda política que o senhor está colocando
é também citado por essas pessoas, esse outro lado que reclama, a alegação deles é que a obra, não só essa, como outras, estaria sendo feita de uma certa forma acelerada, atropelada, devido ao calendário político também. Então, só pontuar aqui o outro lado, que sempre esse argumento também aparece. Voltando a falar um pouco do pedágio, que é um assunto importante, impacta muito no bolso das pessoas. Você poderia explicar melhor como vai ser esse pedágio? Quanto, principalmente, que vai custar? O senhor explicou que é variável, mas tem um valor médio? Como que vai funcionar isso? Só um passo anterior é que esse projeto começou a ser estruturado em 2019. E um dos motivos dele ter caído nesse período de 2022 foi justamente porque nós fizemos 150 dias de audiências públicas, respondemos a mais de 1.000 comentários e reestudamos 2 traçados que nos foram solicitados. Isso fez, em adição à pandemia, que por si só já tornou difícil a elaboração desse projeto, fez com que o projeto caísse no ano de 2022. A nosso cronograma original era para que ele pudesse ter sido feito em 2021. E, honestamente, o quanto antes a gente puder entregar, era muito melhor. Então, na verdade, essa afirmação não faz muito sentido, mas eu acho que você está no seu papel de trazê-lo justamente o outro lado, e a gente tem muita tranquilidade, inclusive convidamos todos aqueles que disseram aqui, eu fico à disposição de fazer uma reunião aqui, face a face, para a gente poder discutir. Mas sobre a questão do pedágio, a gente está falando aqui de, em média, o usuário médio do Rodoanel vai gastar num tráfego médio que ele utiliza em torno de R$10 para utilizar o Rodoanel, né? Isso é com base em cálculos, né, que a gente faz. Agora, lógico, se ele for usar todo o Rodoanel, ele vai pagar uma tarifa mais alta e também vai depender se ele é carro, se ele é caminhão, se ele tem 2, 3, 5, 10 eixos. Então, isso também vai variar. Agora, existe também um mecanismo que a gente chama de usuário frequente, desconto de usuário frequente. Então, quanto mais ele usar o Rodoanel, maior é o desconto dele. Então, por isso que também fica difícil, se ele usa recorrentemente o Rodoanel, ele também vai pagar menos. Agora, no comparativo entre o anel rodoviário como existe hoje e o Rodoanel, segundo esse projeto, a gente pode mensurar o fluxo do Rodoanel vai ser quantas vezes maior ou menor do anel atual, do anel rodoviário? A gente está falando, primeiro, hoje o anel rodoviário ele virou uma avenida de Belo Horizonte, né? Então, você tem gente, primeiro você tem um monte de ocupações irregulares, você tem gente entrando e saindo, tem um problema de acidente constante. Agora, o que o Rodoanel vai permitir? A gente está falando em tirar pelo menos 30% do fluxo do anel viário de dentro da cidade. E a gente está falando também em reduzir, mais do que isso, em quase pela metade, o número de caminhões que passam no anel rodoviário, no anel viário. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando em mudar o perfil de quem usa o anel viário. Agora, o anel viário, quem vai usar é cidadão que usa para cruzar a cidade, o camarada que usa o carro dele, porque ele precisa usar o anel viário. É para isso que ele tem que servir. O caminhão, a não ser que ele tenha que fazer uma entrega específica, inclusive, tão logo o Rodoanel esteja concluído, a nossa ideia, juntamente com a prefeitura, é propor a proibição de caminhões de grande porte no anel viário. Proibir. Não pode mais passar. Porque daí você obriga o caminhão de passagem a usar o Rodoanel. Então, essa é um pouco a ideia. Então, a gente está falando aí em reduzir mais de 30% esse fluxo e certamente reduzir exponencialmente os acidentes, né? Acho que os acidentes, que é um grande problema. Hoje, qual que é o grande motivo? O caminhão perde o freio, não consegue frear e engaveta em cima dos carros. Então, quando eu tiro esse caminhão, ele vai usar o Rodoanel. Se ele perder o freio no Rodoanel, eu tenho a concessionária, eu vou ter ambulância, guincho, eu tenho um sistema muito mais moderno para dar atenção a esse caminhoneiro que perde o freio no Rodoanel. Além disso, ele já é projetado para ter rampas, né, inclinações mais leves, curvas mais leves,
para evitar esse tipo de risco para o usuário. Só uma outra pergunta ainda dentro do impacto ambiental que as prefeituras alegam é que o Rodoanel passaria por área de proteção ambiental. E eles alegam que haveria um risco para o abastecimento da região metropolitana. Eu queria que o senhor falasse sobre isso também. Então, essa tese foi levantada em especial pela Prefeitura de Contagem. Vamos entender o que é a área de proteção ambiental. APA, Vargem das Flores ou Várzea das Flores, conforme cada um fala. A APA, ela é diferente de uma área de proteção permanente. A área de proteção permanente vamos imaginar, selva amazônica, em que você não pode desenvolver nenhum tipo de atividade. A APA é um nível anterior, é um nível em que você tem que conciliar meio ambiente com desenvolvimento econômico. E por que é assim? Porque a APA, Várzea das Flores, ela ocupa 59% do território de Contagem. Então, se você considerar metade da cidade de Contagem, está dentro da área de proteção ambiental. E isso não quer dizer que você não tenha estrada lá dentro. Por exemplo, a LMG 808, que é Contagem Esmeraldas, ela passa em cima da represa. E a APA não é só a represa, porque o que abastece a represa são os córregos, a bacia da Várzea das Flores, então esses córregos têm que ser preservados para encher a represa e garantir a água. Agora, isso quer dizer que eu não tenho casas? Não, eu tenho metade da cidade dentro da APA. Eu cito um exemplo aqui. Uma das principais obras, a maior obra de saneamento e de mobilidade de Contagem, chama-se Avenida Maracanã. A Avenida Maracanã, que está sendo feita pela Prefeitura de Contagem, está dentro da APA Várzea das Flores. E ela tem 6 pistas de rodagem, 6 pistas, 5,5 km. O trecho do Rodoanel dentro de Contagem é 12. Então, metade do trecho do Rodoanel, a Prefeitura já está fazendo. E sabe a quantos metros que ela está do quilômetro dos Arturos? 400 metros do quilômetro dos Arturos. O Rodoanel está a 1,1 km e a 1,1 km do espelho também da represa. Então, não é, a impressão que passa na narrativa é que eu tenho um lago preservado, com uma Mata Atlântica preservada, e que eu estou rasgando uma estrada lá dentro. Não é verdade. Tanto é que o Rodoanel vai passar em áreas que estão consolidadas. Hoje mesmo eu estou indo em Contagem, no bairro Nascentes Imperiais, que fica dentro das Várzea das Flores e que vai ser desapropriado uma parte dele para que você possa passar o Rodoanel. Então, isso a gente precisa explicar. Sabe, esse discurso de que eu tô acabando com o meio ambiente não é verdade. Até porque uma das questões, a gente até falava aqui antes, o Rodoanel ele pode servir, inclusive, como um inibidor para o crescimento desenfreado. Como ele não vai ter crescimento, ele é uma via sem acesso, eu não consigo construir ao longo do Rodoanel, ele serve quase como uma barreira, né? Então, isso a gente tem que repetir e esclarecer, porque, infelizmente, houve essa narrativa que foi construída, mas, na prática, do ponto de vista da engenharia, ela não faz sentido nenhum. Não tem nenhum sentido isso. Agora, que você tem que tomar todas as medidas do licenciamento ambiental, as compensações ambientais, muito bem. Mas, como eu disse, hoje o impacto ambiental da Avenida Maracanã, ele é maior do que o Rodoanel. Porque vai ocupar a casa ali, ele vai ligar todo o centro de Contagem à Várzea das Flores, à Nova Contagem, ao Icaiver, enfim. E isso foi licenciado e eu não tenho notícia de que a obra foi parada. Então, a gente precisa também tomar algum cuidado nessas afirmações. Felizmente, a prefeita concordou em assinar um documento que a gente já vinha propondo há muito tempo, que é que as prefeituras acompanhem o licenciamento ambiental. É o que a gente sempre quis. Em vez de ficar nessa discussão, eu quero saber se eu vou colocar a passagem de nível em Contagem 100 metros ou 200 metros de uma determinada avenida para não cortar um bairro. Eu quero saber aonde que eu quero colocar a passarela para beneficiar. Eu quero saber o quanto de compensação ambiental eu quero pagar para a Contagem.
Olha, tem que pagar 100 milhões de compensação ambiental. Vamos investir em montagem? Vamos investir em despoluição da bacia? Prefeita, me ajuda aqui. É esse tipo de conversa que a gente tem que ter. E não esse discurso de dizer, eu vou tirar o Rodonel, vou jogar ele para depois de Esmeraldas. Aí não vira Rodonel. Aí, aí você cria uma estrada, daqui a pouco você está com o Rodonel lá no noroeste de Minas. Né? Então, a gente precisa qualificar esse debate, porque senão vira esse discurso, mas que felizmente acho que a gente conseguiu pacificar, e se Deus quiser vamos conseguir tocar essa obra do jeito que tem que ser, de maneira técnica e conversada. Secretário, esse rodoanel vai afetar muito a vida de quem mora e de quem passa aqui pela região metropolitana. Vamos falar de prazo? Parece que a previsão é começar daqui 2 anos e encerrar daqui 4 ou 5 anos, é isso? É isso, ela começa em 2024, né? A gente tem o licenciamento ambiental que vai correr ao longo do ano que vem inteiro. E aí as 2 primeiras alças, que é a alça norte, que é 381 até a 040, Brasília, né? E da 040 até 381 sentido São Paulo, a gente está falando de uma construção de 3 anos e meio, tá? E aí a alça sul, a gente está falando de uma construção de 5 anos, ela é um pouco mais demorada. Sim. Secretário, para a gente encerrar, queria saber do senhor o seguinte, o que o senhor guardou para nos contar aqui em primeiríssima mão? O senhor está com uma agenda aí de obras e de intervenções bastante intensa, então a gente gostaria de saber quais que são os seus planos, as suas metas, os próximos trabalhos, o senhor nos contar aqui em primeira mão. Então vamos lá. Meados agora de setembro, lançamos o edital do metrô. Até o final do ano, a gente deve, daqueles 4.000 quilômetros, ter equacionado 2.000 quilômetros de rodovias do Estado que estão em má condição. A gente deve estar, não com ela inteiramente concluída, mas bem encaminhada. A gente está falando de conceder 600 quilômetros no Triângulo Mineiro, recuperar as estradas do Triângulo Mineiro, 450 quilômetros do sul de Minas, também por meio de concessão. Né? Então, estamos falando dessas entregas. Se Deus quiser, a revisão dos contratos do metropolitano para garantir que a população tenha um ônibus de melhor qualidade. Né? E que mais? Isso é um pouquinho do que a gente está fazendo. E acho que já é bastante coisa. O aeroporto da Pampulha, as obras devem iniciar agora também. A gente vai ter o Wi-Fi já sendo testado na rodoviária, nos terminais do MOV metropolitano e nas estações do MOV metropolitano agora em setembro. Acho que essa é uma notícia bacana que eu queria trazer aqui, que a gente fez a concessão, então a população vai poder estar lá no terminal metropolitano acessando o Wi-Fi, então é um benefício que a gente quer trazer, melhoria de banheiro, etc., né? E acho que é isso. Acho que essas são as grandes entregas e as grandes, novidades aí que a gente pode trazer para a população. Excelente, secretário. Muito obrigado pela sua presença aqui no AM Entrevista, viu? Eu que agradeço, parabenizo aqui pela qualidade do espaço. A gente precisa de espaços como esse para poder ter um pouquinho mais de tempo para explicar as coisas. Então, a gente fica muito feliz em vocês abrirem um jornal de tão grande qualidade como o de vocês. Obrigado. Mariana, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, secretário. Obrigado a todos vocês. Até mais, um abraço.